Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast Pra Frente Santa Teresa. E temos um convidado muito especial hoje, o nosso prefeito Cabelo, né? Está encerrando a gestão, 8 anos de gestão, uma belíssima administração. E Cabelo, queria que falasse um pouco dessa gestão, desses 8 anos, dessa tua vivência na gestão pública, né? As obras, o que te impactou, as dificuldades, né? E as grandes alegrias, as grandes realizações para Santa Teresa. Para mim é uma satisfação imensa falar desse desafio que foi fazer gestão em Santa Teresa. Eu sempre acreditei que Santa Teresa tinha esse jeito, que nós não deveríamos de continuar em páginas policiais e sim em páginas sociais, porque era uma vergonha o serviço público de Santa Teresa antes de 2017. Então se via, desde aquela época você via GAECO, polícia na casa de prefeito, da prefeitura, em casa de vereadores, as pessoas da incerteza, vivendo da incerteza, e a gente com um grande potencial, porque nós que somos empresário, também para ser empresário, eu não nasci empresário. Eu tive uma grande dificuldade, dentro de família humilde, morei dentro do assentamento do MST, e quando eu tive a oportunidade, eu fui um grande gestor, um grande empreendedor, assim como você. Então eu acredito que o gestor tenha que ter uma experiência de gestão administrativa para poder cuidar de uma empresa tão grande que é a maior empresa do município, é a Prefeitura Municipal. E aí veio esse desafio, então com todas as dificuldades que tinha na época. Você ia fazer uma licitação de remédios, eram 200 itens, a primeira licitação que fui fazer, ela deu deserto, porque o município não tinha credibilidade. Eu me senti envergonhado quando via as pessoas irem a Cascavel de Santa Teresa dizendo que era morador de Beleza para poder fazer uma consulta, arrumando comprovante de residência em Cascavel para poder fazer uma consulta, porque em Santa Teresa não tinha médico. Naquela época que você via o que aconteceu no centro de saúde do GAECO, a polícia está lá prendendo o secretário com dinheiro que era distribuído, rateado entre as pessoas que levavam, faziam vantagem com aquilo. Então eu sabia que era bom, por ser o primeiro prefeito do município, seria bom a minha experiência e os anseios da comunidade fossem alcançados. E dentro desses anseios era a dificuldade, uma delas, por exemplo, que a gente não tinha rede de saneamento básico, que foi uma grande conquista para o município. Mas para isso eu tinha que pagar uma dívida, que o município fazia 17 anos que não pagava a conta de água. E esse investimento vem pela Sanepar. Então isso faz com que a gente tenha um pouco de menos dificuldade, porque a saúde impacta muito a questão do saneamento básico, da rede de esgoto, impacta muito a criação, a geração de mosquitos, de algumas coisas, epidemias que vêm disso. Então a importância daquilo, peguei aquela conta, parcelei ela, passei aquele ano 2017 inteiro sem certidão negativa e comecei a criar projetos. Estive junto com o governo do estado, já fomos bem acolhidos pelo governo do estado na época e os projetos foram apresentados. E aí quando chegou 2018, eu até tenho uma relação para mostrar para a comunidade o tamanho dos avanços que a gente já teve, porque já em 2018 não tinha mais problema financeiro, porque era mal distribuído o dinheiro do município. Inclusive a folha de pagamento na época, quando eu assumi, estava com índice de 55,7%. E o máximo tolerado é 51,03%. Então aquilo para mim já era um desafio que fazia com que eu não tivesse também a certidão. Então se vieram esses grandes desafios, eu começaram grandes obras impactantes, que foram o primeiro município do Paraná a ter 100% de iluminação em LED, como piloto, um projeto conquistado sem recursos do município, e sim junto à Copel, que fomos o primeiro a fazer em Santa Teresa. Se começou a rede de esgoto com mais de 43 milhões de investimento, e que há agora um planejamento para que até 2033 se conclua da rede de esgoto. Então a cidade começou a se projetar, as pessoas começaram a acreditar, começou o comércio a dar mais retorno, porque se era cheio de portas para alugar no comércio local, era cheio de casas para alugar. Hoje a gente tem um problema no município. O nosso problema é, não tem casa para alugar, não tem porta de comércio para alugar. Fomos o município, um dos que mais cresceu no Paraná, em relação à geração de CNPJ, a geração de empregos, são mais de 300 vagas direto sobrando no nosso município, a falta de residência para alugar, que é um projeto grande de habitação para nós, mas o principal foi dar condição para que as famílias conseguissem fazer a sua casa própria. Então, porque tem renda. Então, o nosso comércio é exemplo aqui de
bares, restaurante de comércio de venda direta ao consumidor. Teve um aumento em 2022, depois da pandemia até agora, de 137%. Pesquisa do Sebrae junto com o IBGE, o Paraná foi o estado que mais cresceu em relação à geração de emprego e de criação de CNPJ. Para cada 8 habitantes do Paraná, há um CNPJ criado. Santa Teresa, para cada 7 habitantes, tem um CNPJ criado. Então, isso foi facilitando a nossa vida e veio a qualidade da educação. Acabou aquele tempo as mães não tinham uma certeza se a criança ia para a escola e teria merenda escolar na escola. Olha a qualidade da nossa merenda escolar, com todos os colégios reformados, com ar-condicionado na sala de aula, com uniforme para nossas crianças, com professores qualificados e com aumento, que foi o principal de todos, do IDEB. O Paraná é o município que mais cresceu e mais investe em educação, e a média do IDEB do Paraná é de 7,3. Quando a gente assumiu o município era de 5,3 em 2016. Hoje é de 7,3 o mesmo do Paraná. Então, se eu for falar para você dos avanços que a gente teve, que eu vou para a saúde, que eu vou para a agricultura, pelos investimentos que teve na agricultura, de asfalto feito na agricultura, de calçamento feito na agricultura, de poços artesianos, que na história do município nunca tinha sido feito um poço artesiano, eu digo para você que hoje a minha satisfação é tão grande de que eu sei que é possível se fazer com aquilo que a gente tem, mas que as pessoas têm que acreditar nas pessoas de bem. Eu fui o primeiro prefeito nascido aqui em Santa Teresa, que eu acredito no Júnior, porque o Júnior também nasceu em Santa Teresa, conhece os anseios da nossa cidade e vai dar sequência a esse belíssimo trabalho. Nós não podemos deixar a população na incerteza sem saber como que será o nosso amanhã, como que será o futuro de nossas crianças, como que vai ser a segurança pública de Santa Teresa. Será que nós vamos voltar a viver, a verem, a dizerem as páginas que o nosso prefeito é mentiroso? Aquele passado, aquela incerteza, não pode voltar para nosso município com tantas mentiras, no mesmo dia, dizendo que se oferece o mesmo cargo, que só tem um no município, para mais de 10 pessoas. População de Santa Teresa, cargos de confiança, só existem 93 no município. Desses, eu não uso todos eles. Então vocês acham que vai ter emprego de vida fácil para todo mundo? É dessa forma que as coisas funcionam? Que uma época em que fez distribuição, por exemplo, de terrenos, fez de áreas públicas de preservação do município. Poxa, o que a gente fez em relação à habitação foram só 20 residências, mas sem custo nenhum, a custo zero. Hoje tem mais 25 dentro do planejamento a custo zero e mais 80 junto à Coapar e junto ao governo federal Minha Casa Minha Vida. Então, todos os projetos em andamento há mais de 3 anos. Então, sabemos da importância da habitação. Mas a habitação para pessoas sem condições de trabalho, ou seja, na época que foi entregado esses terrenos em área pública para nós, sem infraestrutura nenhuma, sem água, sem luz, sem rede de galerias fluvial, sem pelo menos ter um meio-fio nesses lugares. A gente fez tudo isso e, inclusive, pavimentou isso. Quando eu falo em pavimentação, foi o governo que mais fez pavimentação no município de Santa Teresa do Oeste. E a você, cidadão santateresense, sabe que ninguém pagou 1 metro de asfalto, ou seja, de calçamento, dentro do nosso município. Então, hoje, a minha satisfação é muito grande de todas as obras que eu fiz. Eu tenho certeza que eu não consigo numerar elas aqui, porque eu tenho mais de 30 placas de obra que está no passo municipal, que eu ainda não consegui pôr em nossas obras, porque eu não acho isso tão importante. O importante é que a população esteja satisfeita. E eu sei da satisfação da população, desse povo sério, honesto, comprometido. Então, hoje, a minha preocupação com amanhã é maior ainda, porque o nosso município agora tem destino. Nós sabemos para onde queremos caminhar. E esse caminho não pode ser interferido, não podemos voltar ao passado. Esse caminho é Júnior e Paula. Prefeito, inclusive eu lembro quando foi definido o nome do Júnior, da Paula, né? O prefeito falou: Júnior, você vai pegar o município redondo. Eu lembro que o prefeito falou, quando eu peguei o município, tinha 12 obras inacabadas, né? Hoje está encerrando a última obra inacabada que o ex-prefeito deixou.
Acredito que até o final do ano vai estar quase pronto. Estive visitando lá a escola, já tem cerâmica no chão, as paredes calcinadas, passado massa corrida, tá a todo vapor. E aí eu falo assim, Santa Teresa precisa continuar com um gestor, uma pessoa que entende. Porque a pessoa que entende, ela vai transformar tudo em obras. E eu, quando me coloquei como candidato a prefeito e a vice Paula, primeiro que eu queria um grupo de pessoas comprometidas com Santa Teresa. E esse grupo está comprometido e quer que Santa Teresa continue avançando. E aí eu vejo o seguinte, um prefeito, que nem o senhor teve que ficar 2 anos corrigindo coisa do outro prefeito, perdeu 2 anos de mandato para acertar coisas que não estavam prontas. Agora, a gente chegando nessa gestão em 2025, nós vamos planejar Santa Teresa para os próximos 10, 20, 30 anos, que é o que todo prefeito deve fazer, né? Planejar a cidade para o futuro. Nós podemos, a questão da habitação, né? Eu falo, ano que vem nós vamos ter um orçamento de 100 milhões de reais. E a proposta do nosso plano de governo, que foi alinhado com o prefeito, com a vice Paula e com a nossa equipe, foi de nós economizarmos 3%. 3% de 100 milhões são 3 milhões de reais. 3 milhões de reais dá para você comprar uma área, dá para você fazer a pavimentação, fazer já a infraestrutura, entregar o lote social para aquela pessoa que realmente merece. Não no passado, que a gente sabe que teve família que ganharam 5 lotes. Então a gente quer fazer com transparência. Como foi feito daquelas 20 casas da Itaipu, foi feito o sorteio, o Ministério Público acompanhou para não beneficiar as famílias, porque o poder público tem que ser para as pessoas que precisam, né? Aquelas pessoas que realmente não têm uma casa, aquelas pessoas que nunca ganharam um lote, aquelas pessoas que merecem o lote, né? Esse é um projeto, essa continuidade para Santa Teresa continuar avançando, né? O senhor falou um pouco de tudo já, falou um pouco da pavimentação asfáltica, né? Eu tenho rodado Santa Teresa, claro que existem ruas ainda que não estão pavimentadas, né? Mas às vezes são ruas ainda que não estão legalizadas no documento. E a legalização fundiária, qual que foi a quantidade de imóveis legalizados nesses 8 anos? Pessoas que não tinham documento, que não podiam financiar, que não podiam vender. Júnior, é impressionante também isso, né? Eu vejo hoje pessoas daquela gestão antiga antes da minha, né? Que diziam, em 28 anos de município antes de mim, diziam que eu resolver a situação desses terrenos com dificuldade no município. Só aqui no bairro Canário, a gente já entregou escritura, foram várias escrituras, mas título foram 199. Ou seja, no município de Santa Maria, que nunca ninguém fez nada, entregamos várias escrituras. Não foi só a questão de dar o título para a pessoa ter despesa, foi sem a despesa. E aqui no município foram uma quantidade muito grande. Eu digo a você que passa de 1.000 pessoas que foram beneficiadas com esse programa. Mas eu quero lembrar, quando você falava da situação financeira dos 3%, parabéns pelo projeto, eu sei que o projeto de vocês é maravilhoso, que eu acompanhei a montagem do plano de governo para o próximo ano. E eu quero dizer que o município, quando eu assumi, tinha uma capacidade de endividamento de R$500 milhão. A gente conquistou tanto que hoje são mais de 22 milhões de capacidade de endividamento. Não é que tem que se endividar, mas isso é aprovado pela Caixa Econômica, pela Fomento Paraná. Então a gente fez aí um pedido junto, né, gastamos todo esse dinheiro ainda, de 10 milhões. Tem 22 aprovados. Então quando vejo aquele povo lá no passado da incerteza, dizendo que vai comprar lá 2 alqueires para fazer rodeio. Eu quero que a população compreenda que eu não terminei o rodeio, porque naquele governo anterior, ele já passou 4 anos sem fazer o rodeio. Ele fez na reeleição e não fez rodeio. Tá? Mas nunca se fez uma festa tão grande como era no município da Festa da Polenta, que a gente passou a investir junto com a Festa da Polenta. Está lá a Festa da Indústria, está lá a Festa de Agradecimento também da Agricultura, todas unidas no mesmo local, por 3 dias de festa. Se quer fazer o rodeio, a gente faz a hora que quiser no mesmo local que era feita no passado, porque nós transformamos e mudamos toda aquela arena que é feito o evento que quiser fazer lá, na verdade. Eu não tenho tradição de fazer rodeio, mas teve outras festas que a gente fez, e eu quero considerar também que nós passamos por 2 pandemias muito grandes, aquela da incerteza que foi daquela mais grave, no caso, sabe, que foi o Covid-19, que a gente perdeu 38 entes nossos queridos. A gente não sabia o que se fazia naquele momento, o governo também não sabia, a gente estava todo mundo obscuro, se fechava comércio, abria comércio.
Então atrapalhou um pouquinho. O ADM também foi um processo muito, com grande dificuldade, não foi para nós, foi para o Brasil, ficou o país com mais casos de epidemia de dengue, foi aqui, passamos e vencemos isso. Então, primeiro, se tem que cuidar da qualidade de vida das pessoas, mas isso se inclui as festas. Então eu digo para você, quando se há uma promessa de um programa feito, como é feito o nosso programa de habitação, que eu fiz um projeto para o programa de habitação com seriedade, que inclusive vai ficar dinheiro na conta para investir nesse projeto no ano que vem. Quando é feito algum leilão de algum bem do município, o dinheiro é investido em habitação. E já temos dinheiro em conta, que eu não vou ter tempo de gastar esse dinheiro, vai ser gastado contigo com o Paulo e a Júnior no ano que vem, a Paula e o Júnior. Então eu digo a você que pode-se comprar lá 5 alqueires de terra, Júnior, entende? Para fazer lá 3 alqueires de habitação, para fazer mais 2 de indústria, como a gente está entregando agora aqui no bairro Canário, mais 45 mil metros de indústria, que a infraestrutura está acabando agora, que é gerando emprego, como no antigo rodeio. Vejam quantos empregos que é gerado lá e ficar aquilo parado por o ano inteiro para 3 dias fazer de rodeio. Se pode fazer os 3 dias de rodeio, mas quantas famílias que estão sendo tirando a sua sustentação dali, daquele local. Então olha o tamanho do progresso que a gente teve. Então a gente fez aí exemplo do núcleo industrial, aquele antigo de outros governos, a gente pavimentou todos eles que não tinham pavimentação. A gente deu estrutura para esse povo. Aqueles empresários que tinham questão de cessão de uso, muito deles foi feito permuta para que o processo continuasse andando e hoje nós temos sobrando vagas de emprego. Então, para mim, responder, eu sempre tenho que ser meio que geral, porque é muita coisa. Parece que eu estou afoito na hora de falar de tanta coisa que a população precisa saber. Você precisa comparar aquele governo antes do governo do prefeito Cabelo e o de agora. Vocês imaginem só, com tudo aquilo que tinha na época, se conseguiram destruir o nosso município. Foi difícil construir em 8 anos. E uma projeção hoje de grande crescimento, de crédito junto ao governo do Estado, de crédito junto ao governo federal, de a gente voltar ao passado, na incerteza de que vai ter nossas crianças, qual vai ser o futuro dela, de que vai ter o empresário, de que vai ter o morador, de tudo aquilo que precisa de qualidade de vida. Então é nisso que eu me preocupo e quero que Santa Teresa, por favor, nós não podemos voltar ao passado. Se não tiveram responsabilidade nem com a família deles, na época lá de usar igreja para se promover na igreja, depois abandonar a igreja, abandonar a própria família, vai ter amor pela família de vocês? Poxa, cidadão santa teresense, vamos avaliar tudo isso. O nosso nome de confiança é Júnior e Paula. Nós não vamos ter o prefeito Júnior, vai ter o prefeito Júnior e a prefeita Paula. São 2 pessoas santa teresenses comprometidas com o futuro de Santa Teresa. Eu afirmo isso porque a minha gestão está aí. Uma transparência tão grande que foi ela, e que vocês viram o crescimento da cidade, mas vocês não viram o crescimento do prefeito Cabelo particular. Eu não capitalizei, eu perdi dinheiro porque eu larguei os mercados da minha vida empresarial porque eu sabia que Santa Teresa tinha jeito. E ela tem que continuar com o Júlio e com a Paula. O prefeito, e falando de projetos, né, como é bom pegar uma prefeitura organizada, redondinha, como a gente fala, né? E aí nós temos, falando em entretenimento, né, nós temos um grande projeto, porque as mães chegam no final de semana, né, não tem um lago que é bonito, tal, mas falta ainda algumas coisas, né? Então a cidade foi organizada, pavimentação, as ruas, iluminação de LED, saneamento básico, esgoto. E aí nós temos um grande projeto para o entretenimento, né? Que nem do rodeio. Eu acho legal o rodeio, também gosto, né? Só que eu acho que o rodeio a gente pode fazer com parcerias. Não vamos gastar 1 milhão no rodeio. 1 milhão nós fizemos em casas, fizemos em habitação, fizemos em outras formas. Fazer com responsabilidade, com inteligência, com planejamento. E nós temos um grande projeto de entretenimento
já que o senhor conseguiu legalizar a questão do lago, porque o lago, né, não tinha nem documento, não era nossa, né? Agora nós temos a documentação e nós podemos investir no lago, né? E nós temos um projeto de um parque molhado. Nós estaremos disponibilizando o nosso projeto já com vídeo, com fotos de como será. Então é um parque molhado para as crianças ir lá, com chafariz, com água, para a criança lá brincar no período de verão, construir um quiosque lá na parte de baixo do lago, para o pessoal vender um picolé, vender um sorvete, uma porção, colocar uns pedalinhos, fazer uma sessão de uso para alguém cuidar, administrar lá, porque o nosso município é bonito, o nosso lago municipal é bonito, né? Então essa parte de entretenimento a gente quer fazer primeiro atingindo as crianças, né? Que eu acho que o nosso bem maior são as crianças, são o futuro da nossa cidade, são as crianças, né? As crianças com uma educação boa, que nem nós temos agora, com merenda escolar de qualidade, né? Com tempo integral, cada ano está tendo mais turmas de tempo integral, e com entretenimento, para as pessoas viverem com qualidade, viver melhor, né? Com essa condição de poder ver crescer os nossos filhos, né? Porque nós somos nascidos, somos criados aqui, o Senhor criou as suas filhas aqui, né? Depois se formaram, foram trabalhar, buscar o seu local de trabalho, né? Uma fez medicina, né? Olha que coisa boa. E eu também, eu tenho 2 filhos, eu quero ver meus filhos crescendo, com o filho de cada um de vocês aqui, vendo essa cidade se desenvolver, né? No esporte, olha o quanto de projeto de esporte. Acho que nunca na história de Santa Teresa tivemos tantos projetos de esporte. Tem escolinha de futebol, artes marciais, Muay Thai, jiu-jitsu, escolinha de vôlei, né? Temos um ginásio pronto, preparado, né? Que quando o senhor chegou, não pegou. Em que situação que estava o ginásio? Júnior, eu quero falar também, sabe disso que você falou antes, daquelas que eram mais de 10 obras, né? Que inacabadas, que aquilo era uma vergonha para o município. Uma delas era o ginásio, fazia 5 anos que estava parado, que era uma casa de pombas dentro do ginásio. Nossas crianças têm oportunidade de treinamento, de estarem fazendo isso. Então foi a transformação do ginásio. Já em 2018 já estava pronto o ginásio, com mandar jogos a nível nacional, da Liga Nacional, se aprovado pela Liga. Teve o Ju Cascavel e Corinthians, teve das meninas do Esteio Cascavel, também com o Taboão da Serra. Teve esportista nosso participando, escolinha de futebol nossa, no campeão da Copa do Brasil em São Paulo, o sub-15, sub-16, mais ou menos por essa faixa etária aí. Teve atletas nossos de jiu-jitsu sendo campeão sul-americano. Então o crescimento foi muito grande, dando oportunidade na escolinha de circo, na escolinha de música, em todos os lugares que eram esquecidos. Mas eu quero lembrar a população santateresense que existe a possibilidade, hoje tem 4 escolinhas, que o pai e a mãe sabem onde é que seus filhos estão. Se vai na aula de manhã, à tarde está na escolinha. Se vai à tarde na aula, de manhã está na escolinha de futebol, com profissionais, com professores, com uniforme, com tudo aquilo que se precisa também, com estrutura para que esse projeto continue funcionando. Quero lembrar o servidor público também, que nunca teve na história do município, não é uma conquista, é uma criação do meu governo, de dar o Vale Alimentação para a população de Santa Teresa. Não é nada, mas são mais de R$100 mil por mês, que esse Vale Alimentação é o único no país que só pode ser gasto dentro do próprio município. Ninguém vai buscar deixar esse dinheiro no comércio nosso, só pode ficar no comércio, não pode gastar em outro município. Então isso é amor pela nossa cidade. E isso também eu ouvi falar que existe a possibilidade de acabar, de não ter mais. Eu sei que no teu projeto de governo da Paula, se há um aumento de quase 40% para esse Vale Alimentação e a continuidade dele. E o governo anterior não tem interesse nenhum, porque é um projeto do prefeito Cabelo. O governo anterior não tem interesse nenhum de dar continuidade à nossa escolinha, porque tem uma despesa por trás disso que o município arca. Não tem interesse de arcar, porque é um projeto do prefeito Cabelo. Então é dessa incerteza, gente, que eu falo do amanhã. Ele está fazendo compromisso pessoal com algumas pessoas de vida fácil com o poder público. E não é vida fácil. É um governo que tem que ter seriedade e pensar em todos, no bem comum de cada um, e não só naquelas pessoas que são aquele povo que passa uma vida inteira em roda da política. E veja quem que está se reunindo atrás desse povo para ser os companheiros de política para a próxima vez. Não há novidade nenhuma. Eu vim como novidade, eu era quem é política, o Júnior é novidade, nunca teve na política, a Paula é uma novidade boa de se ter, que vai ser também aí a nossa prefeita, é vice-prefeita, mas vai ser prefeita. É isso que eu peço à população santateresense,
continuidade a esse trabalho que a gente fez. Gente, não foi fácil. Às vezes vocês perguntam, poxa, eu vejo pouco o prefeito. Lá no gabinete, eu não consigo recurso, eu não consigo avanço, eu não consigo assinar um contrato com a Escolinha do Atlético, com a Escolinha do FCC, com o governo federal, de melhorias para o município. Nós temos limite com o dinheiro próprio do município. E esse limite tem que ser feito gestão. E para se trazer benefício para a população, então você está buscando junto a esses dois governos, Estado e governo federal. E esse trabalho com a equipe do governo que ele tem vai dar continuidade. Não vai voltar aquele governo da vingança, do ódio, de pensarem só neles e os nossos 13 mil habitantes, que até nisso tivemos um crescimento de 30% da nossa população. Por quê? Porque Santa Teresa hoje é vista como um lugar bom para se morar, para se viver, para se investir. Por isso que se falta pontos comerciais e falta residência aqui. Agora, por favor, população, nós não podemos voltar ao passado de as nossas crianças não saberem se tem merenda na escola, dos nossos jovens não saberem se pode ser na rua, se tem segurança. Hoje, em todos os sentidos, avançamos. E eu quero continuar avançando e vou estar apoiando e ajudando o Júnior e a Paula. Prefeito Cabelo, com certeza o Júnior e a Paula irá continuar o trabalho do senhor, levando Santa Teresa para frente, né? Foi incrível poder compartilhar um pouco das histórias, essa experiência, né? Esse know-how que o prefeito Cabelo tem, né? Dos acertos, dos erros também, né? Quantas vezes o Cabelo já apontou, falou, Júnior, nós acertamos muito bem nisso talvez nós temos que repensar, esse número não é bom. Eu gosto de trabalhar com número, com planejamento, da mesma forma que o prefeito Cabelo fez a gestão dele, né? E foi muito bom compartilhar esse podcast com vocês, né? Curta, comente e compartilhe. Tá. Eu quero também ainda estar concluindo aqui, população, não há ódio em nossa campanha. Eu cuidei de todos os 13 mil habitantes, eu nunca persegui ninguém, não precisou disso. Algumas verdades têm que serem ditas. E eu vou estar participando mais vezes aqui, Júnior, e estar lembrando a nossa população de tudo aquilo que foi esquecido. Então tenho certeza que eu vou lembrar vocês do ontem como que era e do hoje como que é. Mas tenho certeza que o bem está muito bem representado com o Júnior e a Paula. É isso aí. Pra frente, Santa Teresa.